Sou muito grato pela oportunidade que o Senhor me deu mais uma vez de ser um instrumento da Tua palavra. E assim como essa palavra tem falado muito ao meu coração, eu tenho certeza que é uma palavra que vai vir de encontro ao teu. Amém? Então neste momento, coloca o teu coração alinhado com a palavra, alinhado com este momento. Não deixe que nada distraia ou tire você do foco. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Muito bom. Aleluias. Muito bom. Você já olhou e já prestou atenção para as pessoas que o Senhor tem conectado a você? Você já foi intencional em entender e olhar sobre essas pessoas que diretamente ou indiretamente, pessoas que você quer que estejam ao teu lado, mas pessoas que muitas vezes você não quer, mas elas se achegam até você. E você já percebeu o que essas pessoas ao teu redor traz de impacto para a sua vida? Se você não olhou para isso ainda, então que você comece a olhar agora. O Senhor vai começar a trazer na sua memória pessoas específicas. E são essas pessoas que o Senhor colocou no teu caminho, para caminhar com você, para te ajudar. Algumas vão até certo ponto, outras chegam depois, mas algumas são para sempre. E é importante que nós possamos ter consciência de quem são essas pessoas. É muito importante isso. Mas se você não faz ideia de quem são as pessoas, olha para o irmão do teu lado agora. Dê uma boa noite. Fala: Jesus, glória a Deus por essa vida. Glória a Deus por esse irmão. Aleluias. Aleluias. Se o Espírito Santo ainda não te trouxe as pessoas, ela já te conectou agora. Amém? Creia nisso. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Nada é por acaso. Amém? Então, vamos começar por aqui. Aleluias. O tema da nossa ministração hoje coloca assim, Bruno, para mim, por favor. Ele nos chama. Ele nos chama. E o texto que nós vamos falar aqui é um texto muito conhecido, mas o Senhor trouxe ele de uma forma diferente para mim. E eu tenho certeza que esse texto vai trazer uma conexão muito grande conosco. Porque é um texto que, mexe com a gente. E eu falo de forma diferente porque nós temos estudado e olhado para esse texto e nós temos aprendido de uma forma. Mas o Senhor tem me ensinado de outra forma esse texto. E é isso que eu estou aqui, para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Coloque para mim, por favor, 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Aleluias. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. 16. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Repita comigo, igreja: como meu profeta.
Glória a Deus. Esse texto está falando de um homem chamado Elias. E esse texto especificamente, ele é o final de um momento onde Elias passa por um processo onde ele confronta os profetas de Baal e 450 profetas morrem diante dele. Só que, diante disso, uma mulher chamada Jezabel faz uma ameaça a Elias. E Elias olha para aquela ameaça e ele tem medo. E qual é a consequência dessa ameaça? Elias foge, Elias começa a ir embora. E aqui tem alguns pontos, e eu quero contextualizar para você, porque é importante para a gente lembrar. E nesse momento que Elias começa essa caminhada de fugir, chega num certo ponto que ele para debaixo de uma árvore para descansar e para dormir, porque um ponto é importante aqui. Elias, para chegar nessa situação, nós olhamos para o texto e vemos que Elias está exausto, Elias está cansado. E no momento que ele para debaixo dessa árvore, ele dorme, um anjo do Senhor vem e acorda Elias, e fala: Elias, você precisa comer e beber. E Elias olha do lado, ali tinha umas pedras quentes, tal, e tinha um pão e água. E Elias come um pouquinho, bebe um pouco de água e volta a dormir. O anjo novamente acorda Elias e fala: Elias, você precisa comer. E ele come novamente, toma um pouco de água, e aquele alimento dá força para Elias por mais 40 dias e 40 noites. Glória a Deus, aleluias. E Elias vai sentido ao monte Sinai, o monte do Senhor, e lá ele encontra uma caverna, e lá ele se esconde. E no momento que ele se esconde, Deus vai até ele, e Deus faz a seguinte pergunta: Elias, o que você faz aqui? E Elias responde. Coloque para mim no versículo 10, por favor. Glória a Deus. E ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora procuram também me matar. Então Elias, eu vejo essa resposta de Elias como, sabe, um homem exausto, cansado, com medo, extremamente amedrontado, que não faz sentido, mas ele está nessa posição. E Deus escuta aquilo, e o que acontece depois? A palavra diz que vem uma tempestade, e o Senhor não estava nessa tempestade. E vem um terremoto, e o Senhor não estava nesse terremoto. E vem fogo, e o Senhor não estava nesse fogo. Mas de repente, uma voz suave vem, e Elias reconhece o Senhor. E ali o Senhor faz a pergunta novamente: Elias, o que você faz aqui? E ele responde de novo isso, o mesmo texto. Em seguida, Deus dá a instrução do versículo 15 que nós lemos. Coloca o 15 novamente, por favor. Então ele dá a instrução para Elias, para ele seguir. E eu vejo nesse ponto aqui Deus falando para Elias: Elias, eu entendo, eu sei o que você está passando. E nós olhamos o cuidado de Deus, o cuidado e a importância de alimentar o teu filho, de trazer e mostrar, sabe, que diante das turbulências, diante de todos os problemas, ele está presente com ele. Agora uma pergunta que eu faço para você:
Será que nessa noite você se sente como Elias? Cansado, exausto, amedrontado? E aqui está um ponto importante. Porque Deus, na orientação do versículo 15, Ele está falando ao meu coração e ao seu coração: filho, eu entendo o que você está passando. Mas olha, levanta, eu te dou força, vamos seguir em frente, porque nós temos uma obra maravilhosa ainda para concluir. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Aleluias, aleluias. Aleluias. E quando nós estamos, coloca no 16 para mim, Bruno, por favor. E quando nós olhamos a instrução, um ponto aqui é importante. Ele fala assim: e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Uma coisa nós precisamos entender: o querer e o fazer vem de Deus. Ele coloca em você o querer e também a vontade de realizar, a vontade de fazer. Então aqui tem uma instrução bem clara: é vontade de Deus de fazer com que Eliseu seja profeta. Amém? Até aqui, glória a Deus. Mas esse texto, ele está falando de Elias. Nós contextualizamos aqui um pouco sobre o que representava esse texto. Mas é o começo da transformação de um homem chamado Eliseu, porque é aqui que começa a vida ministerial de Eliseu. É nesse ponto, e é sobre isso que o Senhor quer falar comigo e com você essa noite. Era importante ressaltar quem era Elias, e esse ponto que nós iniciamos. Mas o ponto principal é aquilo que Ele quer fazer através de Elias na vida de Eliseu. Amém? Então vamos olhar o que o texto nos fala daqui para frente. Aleluias. Glória a Deus. Coloque no 19 para mim, por favor. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de boi no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Então olha que interessante isso. Imagine alguém chegar sobre você e lançar uma capa sobre os seus ombros. Eliseu estava trabalhando, como você, como eu, como qualquer pessoa. E eu tenho certeza que ele sabia quem era Elias. Porque Elias, se não é o maior, é um dos maiores profetas de Deus na Bíblia. E com certeza ele tinha ideia de quem era Elias. Amém? Agora, uma coisa interessante é que quando começa o caminho de transformação, pessoas são colocadas para nos moldar, aquilo que nós falamos, para nos desafiar, para nos conduzir, sabe, para o propósito de vida que Deus nos chamou. E quando Elias lança a capa sobre Eliseu, o lançar a capa simbolizava a transferência de autoridade, o chamado para o ministério. Olha o peso disso. Então, nós olhamos para essa atitude de Elias, porque, sabe, olhando lá para quando Elias estava lá e recebe a instrução para continuar, uma coisa a gente precisa olhar e é muito, assim, evidenciada. Elias não, sabe, não falou nada, Elias só obedeceu e foi, e continuou. Porque havia um propósito a ser cumprido. E ele foi. Coloca o próximo, 20, por favor. Eliseu deixou os bois ali,
correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que eu lhe fiz. Sabe, Eliseu demonstra um respeito familiar, sabe, ele respeita a estrutura que ele tem, ele honra essa estrutura, então por isso que ele pede para voltar, sabe, mas deixa claro o seu compromisso de seguir Elias e a seriedade daquele chamado. Por isso que Elias faz a observação: preste atenção, pode voltar, mas pense no que eu lhe fiz. E Eliseu volta, e ele vai se despedir do pai e da mãe. E o texto seguinte mostra uma consequência disso. Próximo, por favor. Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Esse texto nos ensina que nós precisamos encerrar ciclos nas nossas vidas para que um novo ciclo se comece. Agora, veja que interessante. Quando nós olhamos para a estrutura que Elias eliminou, o texto fala que ele voltou para sua parelha de bois e os matou. Uma parelha de bois significa que há um instrumento de madeira segurando 2 animais. E o texto fala que são 12 parelhas de bois. Então hoje, se nós olharmos para uma pequena propriedade que já tem uma certa quantidade de animais, nós estamos olhando para uma pessoa que, de uma certa forma, tem bens, ela tem condição de manter aquilo, não é verdade? Então naquela época, Eliseu provavelmente tinha uma estrutura de vida muito boa. E nós, quando olhamos para esse texto, nós somos ensinados de uma forma correta, a abrir mão de toda a estrutura, a não olhar mais para aquilo que foi deixado, então por isso que é eliminado, para que nós não tenhamos a possibilidade de voltar. Mas nós olhamos também para esse texto de uma forma que Eliseu, entendendo esse chamado, ele não se importa com a estrutura física que ele tem, porque ele entende que o chamado ministerial é muito maior do que ele tem hoje. Amém? Glória a Deus. Está fazendo sentido até aqui? Aleluias. Então, as duas formas, a primeira ela está certa. Ele queima tudo, ele abre mão de tudo, principalmente para ele não ter a possibilidade de voltar. Mas também mostra que ele não é apegado a isso. E quando a palavra do Senhor nos fala: não ajunte bens nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem, o Senhor está falando isso. Não há problema em você ter essas coisas, mas que o seu coração não esteja inclinado a isso. Amém? Aleluias. Mas o texto ainda continua. Então partiu com Elias como seu ajudante. Em outras versões está falando assim: e o servia. E o servia. Mas a minha versão, que está falando como ajudante, na hora que eu estava ali preparando a mensagem, sabe, isso me chamou a atenção. O que seria um ajudante? Porque o texto é bem específico. E ele foi com Elias e foi ser o seu ajudante. Eu falei, caramba. E eu quero trazer esse contexto de ajudante, bem rapidinho, sabe, num âmbito empresarial para nós. O que é esse âmbito empresarial? Vamos falar para a construção civil, eu dei esse exemplo de manhã. Quando nós vamos fazer uma contratação, uma empresa faz a contratação e ela precisa de um engenheiro, calculista, ela é muito específica.
ela está precisando de um engenheiro de cálculo, de estrutura, e essa pessoa é específica para isso. O engenheiro calcula, o engenheiro projeta, né, aquela planta, e aí começa a obra. Mas para começar essa obra nós precisamos de quem? De um empreiteiro, que é essa pessoa que vai administrar a obra toda. Amém? Mas o empreiteiro trabalha sozinho? Não, o empreiteiro precisa de quem? Pedreiro. Muito bom. O pedreiro trabalha sozinho? Não. O pedreiro precisa de quem? De um ajudante. E o que um ajudante de pedreiro faz? E presta atenção, eu não estou aqui denigrindo a imagem de um ajudante de pedreiro. Pelo contrário, nós estamos trazendo o contexto. Hoje nós podemos trazer o contexto, ao invés de ajudante, auxiliar, que é a mesma coisa. Tá? Mas um ajudante, um auxiliar, é aquela pessoa que ele vai fazer o que é necessário nessa obra. Então ele vai peneirar areia, ele vai fazer a massa, ele leva a massa lá para o pedreiro, e ele carrega a ferragem, e ele faz a limpeza da obra. Se tem outros profissionais lá, muitas vezes essa pessoa ajuda também esses profissionais. Então ele é aquele que circula na obra toda e faz aquilo que precisa ser feito. E quando nós olhamos para a obra do Senhor, o Senhor nos ensina a fazer o que, igreja? A sermos servos. E servos de quem? Servos de quem está na alta classe? Não, servos do meu próximo, do meu irmão. Sabe o irmão que você olhou no comecinho do lado? Que é a pessoa que Deus colocou aqui? É esse irmão que o Senhor está colocando do teu lado para que você possa servir. E a palavra servir é exatamente isso. É fazer o que é necessário e importante naquele momento. Simples assim. Amém? Glória a Deus. Está entendendo até aqui? Muito bom. Então o primeiro ponto, ele foi servir Elias. E servir é ser fiel àquele que nos chamou. Lucas 16:12 fala para nós assim: se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então, quando Deus te chama para servir, e Ele te coloca sobre uma visão para servir alguém, assim como Eliseu foi servir Elias, o Senhor está dizendo nesse texto: se você não é fiel para a aplicação do que é dos outros, para servir os outros naquilo que é necessário, quem lhes dará o que é de vocês? Então a base, igreja, é servir, fazer o que é necessário. E nós falamos aqui na integração do voluntariado, e eu gosto dessa frase, eu gosto, sempre que eu tenho oportunidade eu trago elas. Enquanto você constrói a visão de alguém, Deus está construindo você. E isso é forte. Porque quando você se submete à visão de alguém, muitas vezes parece que você não está evoluindo. Mas Deus está construindo você. Isso você pode ter certeza. Glória a Deus. Aleluias. Muito bom. Mas tem um ponto bem importante aqui. Que quando eu fui pesquisar e olhar essa questão do que Eliseu foi fazer, de que forma Eliseu foi ajudar Elias, eu fui continuar lendo o texto. E eu fui ler o capítulo 20, porque nós estamos ali, 1 Reis 19, eu fui ler o capítulo 20, eu li o 21, eu li o 22, eu entrei em 2 Reis no capítulo 1, e até o final do capítulo 1, o nome de Eliseu não é mencionado nenhuma vez mais. E eu olhei para aquilo e falei assim: por que não é mencionado? E eu fui olhar outras versões e também não falava.
Se eu não me engano, durante esses capítulos, o nome de Elias, somente 2 ou 3 vezes foi mencionado. Quando ele volta e vai confrontar Acabe, que é o marido de Jezabel. Então, vamos olhar nesse contexto aqui. Por que Eliseu não é citado durante esse período? E eu tive uma informação maravilhosa que de manhã eu não tive. Eu até procurei o nosso matemático aqui, para ver se sabia, né? Mas eu não tinha essa informação, mas obtive. O período mais ou menos em que Eliseu começou a servir Elias, até um outro ponto, isso tem mais ou menos de 6 a 8 anos. Então esse tempo que nós não achamos o nome de Eliseu, leva mais ou menos esse tempo. Então imagine você se submetendo a uma liderança, servindo ela durante 6, 7, 8 anos. E o que o texto trouxe ao meu coração? Sobre a ausência do nome de Eliseu. Que Deus te faz invisível nesse processo, porque a transformação, ela não é externa, mas sim interna. Em 1 João, Jesus está passando, e alguns discípulos avistam Jesus. E eu não me lembro o nome agora, me fugiu da memória, mas eles vão perguntar onde Jesus morava. E Jesus fala assim: vem e vê. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está convidando eles para participar daquilo que ele fazia. Então esse período que Eliseu está com Elias, você pode ter certeza, está sendo transformado, está sendo moído, está sendo torcido, mas está sendo forjado diante daquilo que o Senhor o chamou para ser. E não tem outra maneira, igreja, não tem outra maneira de você andar naquilo que o Senhor preparou para você, se o Senhor não te forjar, se o Senhor não te preparar. E é aí que entra as pessoas que o Senhor conecta a você. Porque nós sabemos que o véu foi rasgado, nós temos acesso direto ao Pai, através de Jesus, porém, Ele não deixa de usar pessoas para essa transformação, pessoas para abençoar, pessoas para ensinar. Então quando nós falamos no início, lembra quem são, o Espírito Santo vai trazer à tua memória, quem são essas pessoas que estão conectadas a você, são essas pessoas que estão te conduzindo para onde você tem que ir. E isso é importante, porque se as pessoas que estão do teu lado, elas te estão conduzindo para você andar naquilo que a palavra de Deus está falando sobre você, glória a Deus. Mas se elas não estão te conduzindo, então tem algo errado. Então por isso que é hora de você avaliar a forma como você tem andado e quem tem andado ao teu lado. Igreja, nós temos vivido tempos difíceis. E eu sou um cara muito otimista, de verdade. Mas eu preciso falar para você, vai piorar. E se você não ser intencional nisso, você corre um sério risco de não andar naquilo que Deus preparou para você. Faz sentido? Amém? Glória a Deus. E muitas vezes, é nesse ponto que você vai ter vontade de desistir várias vezes. Várias vezes. Você não precisa levantar a mão. Mas quantos aqui já teve vontade de desistir várias vezes? Várias. E se a gente olhar, talvez a última delas faz pouco tempo. Mas, lembra do texto? Assim como Elias fugiu, entrou numa caverna,
O Senhor foi atrás dele, e o Senhor o resgatou, o Senhor o levantou, o Senhor foi lá e trouxe tudo aquilo que precisava, para que ele continuasse a boa obra que tinha que ser feita. E é isso que Deus faz com você nessa noite. É isso que Deus está querendo testificar ao teu coração. Não importa se você está exausto, não importa o que você está vivendo hoje. Deus está aqui. E Ele fala ao teu coração agora: eu cuido de você. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te alimento. Eu trago a provisão necessária para você. Você só precisa continuar. Parar não é a opção. Está cansado? Glória a Deus, procura a liderança, vamos falar, vamos conversar, dá um tempinho, descansa, tira uma semaninha de férias, bora lá de novo, continua. Porque o reino de Deus não para. O reino de Deus precisa continuar. E eu preciso falar uma coisa para você, ele precisa de você. Nós sabemos que se você não querer, ele vai colocar outra pessoa no lugar, o reino dele não para. Mas agora ele está olhando para você. Para você, pastor. E até aqui, essa é a mensagem. Você não pode parar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluias. Muito bom. Agora, um ponto muito importante. O que Eliseu fazia nesse período de 6 a 8 anos que ele servia? Eliseu fazia para Elias. Não está no script aí, Bruno, mas coloca aí 2 Reis 3:11. 2 Reis 3:11. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Coloque na NVI, por favor. Um oficial do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele costumava derramar água nas mãos de Elias. Então Elias o servia. Olha o que o texto está dizendo. Ele derramava água sobre as mãos de Elias. Então o texto confirma o servir de Eliseu. O texto é muito claro, mas nós precisamos seguir. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. Então, quando eu olho para esse texto, nós temos esse espaço na Bíblia, entre o ponto que ele começa a servir Elias e agora nesse momento. Então, nós falamos aqui, eu citei que o nome de Eliseu não é citado na Bíblia. Então, quando nós olhamos aqui, esse tempo, Eliseu foi forjado, Eliseu viu muitas coisas, nesse período teve muitas guerras, muitos conflitos, e eu tenho certeza que Eliseu presenciou tudo isso. Ferro afiando ferro. Vida na vida. Sabe quando o apóstolo ou qualquer outro ministro que sobe nesse altar e fala para você: igreja, você precisa estar aqui, é ferro afiando ferro, é vida na vida. Meus irmãos, não tem como ser discípulo sem andar junto. O discipulado
nos chama para andarmos juntos. É tete a tete. É eu mostrando como eu vivo para você e vice-versa. É assim lá em 1 João. Jesus não falou? Vem ver. Vem e veja. Só que nesse ponto, já começa uma nova etapa na vida de Eliseu. Então, olha que interessante. Eu acho que Elias foi muito intencional. Ele vira lá para Eliseu e fala assim: ó, fica aqui. Tá? Fica aqui. Pois o Senhor me mandou ir para Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. Quando eu olho para isso, eu olho para o comportamento de Eliseu. Tudo aquilo que Eliseu tem vivido com Elias, o Senhor começa a testificar no coração dele. Porque, de novo, lembra? O querer e o fazer vem de Deus. O querer sobre a vida de Eliseu veio de Deus e não dele. Ele estava lá na vida dele, trabalhando, quietinho, sossegado. Assim como o rei Davi também estava. Cuidando do rebanho. Agora algo é muito importante. E nós sabemos. É quando nós estamos nos movimentando, quando nós estamos no nosso ordinário, na nossa vida normal, que o Senhor chega de repente e muda a tua estrutura. Muda o contexto da tua vida. E é assim que aconteceu com Eliseu. E assim eles foram até Betel. E o texto continua. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Próximo. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mais uma vez. Jericó significa lugar de treinamento. Jericó na Bíblia fala que é um lugar das palmeiras, um lugar de riquezas. Porque num ambiente de muito deserto, onde nós tínhamos palmeiras, vegetação, ali tinha muitas riquezas. Mas Jericó é um lugar de treinamento. Então olha que interessante, o Senhor começa a dar uma direção agora para Elias, e Elias começa a levar Eliseu especificamente para alguns pontos. Primeiro, ele leva Eliseu à casa de Deus, o lugar ali específico. E Eliseu está com ele. Depois Elias leva ele para um lugar onde é um lugar específico, onde é um lugar de treinamento. Sabe quando você vai para a CA toda sexta-feira? Nós podemos chamar a CA de Betel, a casa de Deus. Porque o Senhor habita naquele lugar. Amém? Mas lá na nossa CA eu costumo falar para eles assim: olha, domingo você precisa estar na igreja, porque a igreja, a palavra que está lá, é o dia de treinamento. E quando você chega, recebe esse treinamento e você vai na segunda, você vai vivenciar aquilo que Deus trouxe para você. E na sexta-feira nós compartilhamos aquilo. Então é importante nós estarmos reunidos, unidos como igreja, nesse propósito. E ele continua. E ele vai até Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. Agora, algo que o Senhor mostra para nós aqui, é que, sabe, os profetas estavam olhando para isso.
E de manhã eu trouxe um exemplo aqui, que nós vivemos em casa ontem, e é interessante porque, se é um lugar de treinamento, se é um lugar que nós precisamos estar, eu tenho, evitado algumas coisas, eu tenho evitado notícias, eu tenho evitado jornais, eu tenho evitado uma série de coisas, para que, o meu foco não saia daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E igreja, preste atenção, o Senhor tem falado muito aos nossos corações. Se você não está compreendendo isso, então o teu foco está em outra coisa. Porque o Senhor tem falado e muito, não só através da palavra, das ministrações, mas através de profetas neste lugar. O Senhor tem falado diretamente com você, audivelmente. E quando nós nos distraímos, nós saímos dessa conexão, nós perdemos essa direção do Senhor. E nós estávamos lá, almoçando em casa, e liguei lá no jornal, era 12:30 e pouco, a hora do almoço, e estava passando uma reportagem, até a Amanda estava aqui de manhã. A Amanda não veio, né, Bruno? Glória a Deus. A Amanda estava aqui, e a reportagem dizia assim, temos inúmeras vagas de trabalho, Bom Retiro e Brás, só que não encontra gente para trabalhar. Falei, como assim? Não encontra gente para trabalhar? E aí você pega os lojistas falando, e nós estamos nem contratando mais quem é o profissional experiente, nós estamos pegando as pessoas e estamos dando treinamento para elas. Mas por que elas não ficam? Por quê? E algo que eu tenho ficado indignado. E um dia eu escutei de uma profeta dessa casa, você precisa ter uma indignação, uma ira santa. Porque tem coisa que não é para permanecer do jeito que está. E uma delas é a internet. Ela é bênção. Tem pessoas ali, do outro lado daquela TV, que está recebendo essa palavra. Mas pessoas têm sido derrotadas através da internet. Pessoas têm sido destruídas através da internet. Porque a internet é um mundo que promete muita coisa, mas não entrega. E aí quando a gente chega nesse contexto, é porque quando você vai lá e você vai ser contratado a um salário de R$ 2.500, R$ 2.800, se você for, e eu não quero falar da parte governamental aqui, mas tem pessoas que sabem que não chega a isso, mas recebem próximo disso. E desculpe, pessoas têm recebido isso e deixado de andar no que é para andar. Então é por isso que há dificuldade hoje em dia no mercado de trabalho, porque pessoas não querem trabalhar mais. E escuta aqui, jovens, eu falei isso de manhã, e é extremamente necessário isso. Preste atenção, há, uma importância de você olhar para isso. Eu sei que a era é tecnológica, mas você precisa entender que nada cai do céu. Você vai ter que levantar cedo, você vai ter que trabalhar, você vai ter que buscar. Nós temos aqui empresários neste lugar. E a minha filha começou a questionar, claro, as pessoas não trabalham porque é 6x1, porque, parece que é sacrificante. E eu falei para ela, olha para a minha vida. Quantas vezes você me viu eu aqui parado, muitas vezes dentro de casa? Exceto um período. Mas aquele que empreende, aquele que vai trabalhar, aquele que trabalha por conta própria, o cara muitas vezes trabalha 24/7. Ele não tem tempo para respirar. Porque não é assim que funciona. Então as pessoas estão olhando para essa questão e não estão dando mais valor. Mas sabe o exemplo do pedreiro? Do ajudante? Daqui um dia você não vai conseguir contratar ele. Porque isso está virando artigo de luxo. Você pode ter certeza. Então, valorizem. Principalmente se você trabalha com mão de obra. E se você trabalha com mão de obra, eu quero te dizer algo bem específico agora. O Senhor te chamou para servir.
e servir mais que os outros. É isso que eu sinto na minha vida. Muitas vezes eu pergunto, Senhor, o que o Senhor tem com as minhas mãos? Porque o trabalho manual é com as mãos. Você precisa da mente, você precisa tomar decisões, mas o trabalho é braçal. E o que o Senhor tem com as minhas mãos? E há um propósito nisso. Há uma habilidade nisso. E essa habilidade o Senhor vai usar para o reino de Deus. Você pode ter certeza. E lembra quando Eliseu abriu mão de todas as coisas? Então Eliseu cumpria tarefas naquele lugar, naquela propriedade dele. E por mais que ele abriu mão daquilo, o Senhor não vai deixar de usar tudo aquilo que você viveu até este momento que Ele te chamou. Talvez algumas coisas não foram da forma certa, foram de forma errada. Mas tem muitas coisas que o Senhor te forjou e Ele vai usar isso para que você faça a obra dEle. Para que agora na parte espiritual e ministerial o Senhor te use através desse talento. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus para isso? Muito bom. E para terminar, ela ficou indignada e eu mostrei para ela como é que era. E eu falei, filha, não é assim que funciona. As coisas é de outra forma. E glória a Deus. Porque há no coração dela um anseio, sabe? De seguir o mesmo caminho. A gente vê isso. Mas precisa ter esse alinhamento. Precisa alinhar. E o mesmo alinhamento é feito quando Deus te chama. Então por isso que Ele fala assim, olha, você vai desaparecer por um tempo agora. Eu preciso te moldar, eu preciso te forjar. Porque senão, aquilo que eu tenho para a tua vida, você não vai conseguir ter estrutura para receber. Faz sentido? Porque o que o texto fala, que Deus queria para Eliseu, era algo poderosíssimo. E principalmente, ele ia substituir Elias, um dos maiores profetas. Então era algo muito importante. Amém? Cinco, por gentileza. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou, você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então novamente os profetas vieram falar com Eliseu sobre isso, que estava chegando a hora de Elias. E um ponto que eu vejo aqui é que os profetas estavam testificando para Eliseu o que estava para acontecer com Elias. A Bíblia também não fala isso. Mas assim como profetas olharam e souberam disso e testificaram no coração de Eliseu que isso estava para acontecer, assim acontece com você e comigo, meu amado. Porque o Senhor coloca uma profecia no teu coração e muitas vezes Ele fala diretamente com você. Mas profetas vão vir e testificar aquilo que o Senhor colocou sobre você. Você pode ter certeza disso. E Eliseu entendeu esse processo. Mas quando ele falava assim, ó, não falem sobre isso. Eu vejo essa resposta de Eliseu como uma resposta assim, olha, eu não quero dar muita atenção a isso. Eu já entendi, eu sei que isso vai acontecer. Obrigado por me dar essa informação. Senhor, obrigado por testificar no meu coração. Mas eu não quero perder o meu foco. Porque muitas coisas estão acontecendo aqui. E eu não quero sair de perto do meu mestre. E assim ele se posicionava diante de Elias. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Próximo, 6, por favor. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. E rio Jordão significa lugar de transição. Muitas coisas, muitas histórias na Bíblia incluem o rio Jordão. Então nós olhamos lá o primeiro ponto.
eles vão a Betel, a casa de Deus, depois eles descem a Jericó, que é um lugar de treinamento, e agora eles estão à beira do Rio Jordão, um lugar de transição. E o que vai acontecer aqui? Uma transição ministerial, porque a palavra está dizendo que Elias vai ser levado. Aleluias, glória a Deus. E esse é um momento importante, e é por isso que Eliseu não arreda o pé do lado de Elias, assim como você não deve fazer isso também. Sabe o líder que Deus colocou do teu lado, e muitas vezes esse líder pega no teu pé, esse líder manda mensagem para você: por que você não foi para a igreja, irmão? Está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Aí às vezes, pô, que irmão chato, cara, toda hora, não posso faltar um dia na igreja, o irmão já está me ligando. Sabe quando o irmão fala para você: ó, vamos para a casa de oração, segunda-feira, vamos para o monte orar. E eu preciso falar isso. Sexta-feira nós tivemos uma convocação para nós irmos para o monte orar, e você que não foi, perdeu. Acho que nós chegamos aí, eu nem lembro o horário, acho que foi por volta de, que hora, amor? Às 12h30, 12h40 da manhã. Quão poderoso foi aquele momento. O Senhor falou aos nossos corações, o Senhor confirmou profecias, o Senhor deu mais direção naquele lugar. E está tudo bem se você não foi. Mas eu quero que você olhe por exemplo de Eliseu. Então quando o teu líder, o teu pastor falar: olha, nós decidimos ir para o monte, vamos orar, há um propósito sobre isso, o Senhor vai falar com a gente, o Senhor vai trazer direção naquele lugar, por mais que ele não esteja sentindo isso, mas ele anseia por isso, anseia a fome de buscar a presença de Deus. O querer e o fazer vem de Deus, mas a fome é você que tem que ter, meu amado. Ele anseia por fazer você viver tudo aquilo que Ele tem para você. Mas se você não tem fome, fica difícil. E eu posso falar uma coisa para você? Eu estava tendenciando a não ir. Mas lá na CA, no último momento, eu tenho um irmão abençoado da minha CA. De novo ele fez a pergunta: e aí, pastor, você vai para o monte? Eu falei: vou. E aí eu lembrei da parábola dos filhos da vinha, quando o pai fala assim: meu filho, eu preciso que você vá amanhã para lavrar na vinha. Estou no meu contexto, tá? E aí o filho fala assim: pai, eu não vou amanhã não, eu vou ficar em casa. E aí ele vai no outro filho e fala: filho, eu preciso que você vá na vinha. E o segundo filho fala: vou. Só que o segundo filho não vai. Mas glória a Deus, o primeiro que falou que não ia, decidiu ir. E glória a Deus, eu fui esse filho. Porque não tem problema. Não tem problema a forma como você começa as coisas. E Deus não está requerindo de você a perfeição. Deus não está requerindo de você que você tenha todas as ferramentas na mão. Mas Deus quer que no último momento você decida estar na presença dEle. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluias. Aleluias. Então algo importante começa a acontecer aqui, e o texto continua: mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. Próximo: 50 dos homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe, quando Elias e Eliseu pararam junto ao Rio Jordão. E eu preciso trazer uma pergunta para você. Você é aquele que fica de longe observando? Você é aquele que quando escuta alguma mudança na vida do irmão, alguma direção aqui para a igreja, você é aquele que vai ali de canto e fica olhando? Cruza os braços e eu vou ficar vendo se realmente vai acontecer?
Você é essa pessoa? Vendo se aquilo que falaram ao teu redor vai acontecer mesmo? Ou você é aquele que paga o preço do teu chamado? Ou você é aquele que não importa o que esteja acontecendo, eu estou junto? Meu irmão, vamos para o monte orar? Estou junto. Seu Jorge, vamos para o monte orar? Estou junto. Esse é um homem que não arreda a pé. Eu falo para ele assim: seu Jorge, estou com vontade de ir no monte orar. Vamos? Ele falou: vamos, agora? Eu falei: agora não, seu Jorge, é no próximo sábado. Eu falei: pô, mas é agora. Eu falei: então tá bom, vamos agora? Ele falou: não, mas você falou que era no próximo sábado. Eu falei: seu Jorge, se não dá. Brincadeira, amo esse homem, cara. Quem é você aqui? E desculpa se essa pergunta te causou algum impacto. É para causar mesmo. Porque muitas vezes a gente precisa tomar um chacoalhão e entender o que está acontecendo na nossa frente. Que parece que às vezes entra uma viseira aqui e a gente fica cego. A gente não enxerga nada. Mas o Senhor está falando, é no movimento, é naquilo que está acontecendo na minha casa. Eu preciso que você esteja neste lugar. É preciso que você olhe para a tua liderança, para aquele irmão que o Senhor colocou do teu lado, quando ele te incentiva a dar mais um passo. Está difícil, estou cansado, mais um degrau. Tem uma galerinha que corre aqui, né? Oh meu Deus, você vai correr 5 km, quando você chega no quarto, parece que o último quilômetro parece ser 100 km, nunca chega, nunca acaba. E aí você olha para o irmão já começou, o calcanhar nem levanta mais, direito, e aí vai, aí você olha e fala: vamos irmão, você também não está aguentando, mas aí você é o cara que tem que encorajar, e aí o cara vai. É isso, igreja, a gente precisa entender isso. E muitas vezes esse que está te motivando, ele está sendo motivado por quem? Deus Senhor. Muitas vezes ele está mais derrubado do que você. Mas ele enxerga em você algo diferente. Ele enxerga que você pode ir além. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Próximo, capítulo 8, por favor. E Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me, o que posso fazer por você antes de eu ser levado embora? Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Quem foi que falou para Eliseu que ele seria sucessor de Elias? Quem foi, igreja? Durante esse período que Eliseu passou com Elias, você acha que Deus não foi testificando no coração dele? Ele não foi percebendo isso? E entendendo a importância de se manter firme, fiel a essa liderança? E essa palavra de hoje não é sobre receber uma porção dobrada de ninguém aqui. Não é sobre alguém que está deixando algum lugar, ou indo para outro lugar, e você vai receber a posição dessa pessoa. Não é isso. Eu deixei bem claro, o contexto é outro. Aqui nessa palavra o Senhor está nos ensinando qual é o comportamento que nós devemos ter diante do chamado de Deus para mim e para a sua vida.
Porque se você entende o comportamento, se você entende esse processo, é inevitável, você vai receber aquilo que Deus prometeu. Não tem como, igreja. Mas sabe o que acontece? É quando a pessoa está lá no processo onde você está invisível, você não está vendo, você está servindo aqui na igreja, está como voluntariado ali. E eu falo isso porque eu passei por isso, eu estive no voluntariado, eu sei o que é isso. Sabe quando você faz e ninguém reconhece? Esse é o momento que você está oculto, esse é o momento que o Senhor está trabalhando no teu coração, o Senhor está te forjando. E não é que ninguém não está reconhecendo você, mas é um processo que você precisa viver. E ele é importante para a tua vida. Ele é importante para a tua vida. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Olha o que Eliseu pediu para ele. Olha o que Eliseu pediu para ele. Agora uma outra pergunta que eu faço para você. O que você tem pedido? Preste atenção, igreja, naquilo que você tem pedido para o Senhor. Sabe quando você fala assim? Eis-me aqui, Senhor. Você está se entregando por completo para Ele. Faça o teu querer sobre mim, Senhor. O que você está dizendo para Ele, igreja? E aí quando Ele faz o querer dEle, começa a fazer o querer dEle sobre você, você normalmente foge, arreda o pé. O que você tem pedido, igreja? A liderança espiritual envolve compromisso, responsabilidade e a disposição de continuar o legado deixado por aqueles que vieram antes de nós. Preste atenção, de novo, o reino não vai parar. Não é sobre quem sai e quem fica aqui, é sobre você entender que o reino não para, o reino não para. Nós somos um corpo, cada membro desse corpo é importante. Então quando você entende qual é o teu papel neste corpo, fica mais fácil. E está tudo bem. Mas o reino não para. Nós precisamos avançar. Amém, Pati? Glória a Deus. Aleluias. 10, por favor. Estou caminhando para o fim, tá? Elias respondeu: o que você me pediu é uma tarefa difícil, mas, se você me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu, caso contrário, não será atendido. Será que Eliseu entendeu ou não esse processo? Agora, se ele não arredava o pé de Elias sequer um minuto, você acha que através de uma resposta desse aqui, ele ia piscar os olhos, Bruno? De jeito nenhum. Espera aí, o que eu te pedi depende de mim. Depende de mim, da minha fome. E não de circunstâncias ao meu redor. E o texto continua. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num rodemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu da vista de Eliseu, Eliseu rasgou suas roupas ao meio.
Eliseu reconheceu quem era Elias como um pai espiritual. Por isso que ele gritou: meu pai, meu pai. O Senhor institui uma liderança espiritual sobre você. Há um pai espiritual nessa casa sobre a tua vida. E que muitas vezes recebe a direção de Deus para que a sua vida seja conduzida de uma maneira mais correta. Então não tiramos os nossos olhos, Senhor. Não tiramos os nossos olhos de Ti, Senhor. E nem daqueles que Ele colocou sobre nós. Aleluias. Glória a Deus. E em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Pegou esse manto, bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu atravessou. O que aconteceu aqui, igreja? Aconteceu exatamente aquilo que ele pediu. Cadê o Deus de Elias? Eu vejo Eliseu dizendo assim: Deus, cadê você com o que você me prometeu? Cadê você com aquilo que você me mostrou? E Deus fala para ele: tome sua posição. O que você tem na sua mão? É um manto? Faça o que tem que ser feito. Eu estou sem fome. E ali, ele recebeu aquilo que ele tinha que receber. Como você tem se posicionado, igreja, diante daquilo que o Senhor colocou sobre você? Como você tem olhado para aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida? Sabe, de novo, essa palavra não é sobre o que eu faço, não é sobre aquilo que eu tenho que receber, não é sobre porção dobrada, não é sobre substituir alguém, não é nada sobre isso. Mas é sobre o que Deus quer nos ensinar e para onde Ele quer nos levar. Não tem outro caminho, igreja. O caminho é esse. Não dá para nós andarmos sozinhos. Não tem como. Olha, tá tudo bem, eu creio em Deus, serve para você que está em casa. Glória a Deus para essa tecnologia. Mas o Senhor está te convidando a você sair da tua casa e estar aqui com a gente, neste lugar chamado Betel, a casa de Deus, onde pessoas de personalidades diferentes se encontram, pessoas imperfeitas como eu e você se juntam. Para que através de um relacionamento onde a Bíblia fala que ferro afia ferro, onde a palavra confronta, onde a forma como eu vivo não agrada o meu irmão e vice-versa, mas é aqui neste lugar que o Senhor vai transformar a tua vida. E eu sei que ela já começou a ser transformada. Sabe por quê? Eu creio nisso porque você está aqui e está faltando você que está aí. Agora não para, continua estando aqui, mas dá um passo além. Confia naquele que está te conduzindo.
posso afirmar para você: os líderes dessa casa, eles não querem a glória para eles. E o que eles mais almejam neste lugar, e eles vivem para isso, e anseia por isso, que é ver a tua vida transformada, que é ver você andando naquilo que Deus preparou para você. Você sabe por que eu falo isso? Porque eu vivo isso. Eu vivo isso. Todas as vezes que eu cheguei na liderança, falei assim: olha, tá difícil, tá embaçado a B, não aguento mais. Meu irmão, continua, vamos, ó, mais uma milha, mais um degrau, mais um monte, mais uma oração, mais uma palavra, mais um culto. O mover de Deus chega até você quando você está em movimento. Em movimento. Eu não quero colocar aqui: pastor, mas o que eu faço para mim viver tudo isso? Às vezes eu me sinto perdido, às vezes, sabe, eu não quero ficar colocando um monte de coisa aqui, porque eu acho que a palavra já falou por si só. Mas tem 2 pontos específicos que eu preciso trazer para você. 2 pontos específicos. E um deles é a obediência. E obediência radical. Quando nós vemos o comportamento de Eliseu, foi pura obediência e radical. Eu não me canso de falar, falei de manhã e falo de novo. Quando eu escutei que a obediência é radical e a gente tem que agir nos 3 segundos. Oh, papai. Quando o Espírito fala ao meu coração e eu perco esses 3 segundos. Oh, que sentimento de falha. Papai, me perdoe, mas na próxima eu não vou nem esperar os 3. É imediato. Então, primeiro ponto: obediência e obediência radical. E qual que é o segundo ponto, pastor? Permanência. Lembra? Não é opção desistir. E a permanência, muitas vezes, é permanecer sob pressão. Sabe quando Deus está falando para você: olha, eu tenho uma promessa na tua vida, eu preciso te entregar algo que é tão rico, tão valioso, que você não faz menção do que é. Só que você olha para o teu redor e você não está conseguindo pagar a tua conta de luz. Você olha para os teus filhos, muitas vezes você não tem o que dar para os teus filhos. Quando você olha para a tua despensa e muitas vezes você enxerga ela espiritualmente cheia, porque no físico ela está vazia. É sob essa pressão. É sobre quando você está no teu trabalho, o teu chefe está lá te apunhando, cobrando você, te testando ao último. Não é a tua função, mas está sendo colocado por você funções dos outros. Sabe o que significa isso? Você é capaz de fazer além daquilo que foi estabelecido para você fazer. Entenda isso. Foi colocado algo sobre você que é maior do que as outras pessoas. Só que quando isso é colocado sobre você, você tem que entender também a responsabilidade é maior. Entende? E quando você permanece sob toda essa pressão, se concretiza aquilo que Deus tem para a tua vida.
bem aquilo que Ele prometeu. E aquilo foi tão intenso, porque o Senhor não para por aí, Ele te traz algo novo. E aí você vive um novo processo, e aquilo te instiga a continuar a permanecer diante dEle. Porque o que você viveu, aquela primeira prova, foi tão louco aquilo, que você fala assim: se eu vivi aquilo, eu passei por aquilo, pode vir o que quiser agora. Vem, não porque eu posso, mas porque Ele me fortalece. E Ele está te fortalecendo hoje para você viver tudo aquilo que Ele tem para você. Você crê nisso? A pergunta que eu coloco para você agora: quem você tem sido diante do Senhor? Não rejeite, em hipótese alguma, tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Lembre-se, há um propósito maior sobre todas as coisas.